Bom, governador, no final de semana, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é filiado ao Partido Novo, voltou à cena política por uma fala polêmica e xenofóbica contra o Norte e o Nordeste. Ele, que representa a extrema-direita, defendeu a criação de uma frente reunindo os 7 estados do Sul e do Sudeste, com a finalidade de fazer um enfrentamento ao perfil progressista do Nordeste e do Norte e isolar as duas regiões. A fala separatista teve uma grande repercussão e o consórcio Nordeste chegou a soltar uma nota condenando as declarações, né? Dito isso, queria saber como o senhor e o consórcio Nordeste viram a afirmação do governador de Minas, lembrando, né, que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de comentário, né? Em junho, ele disse que os estados do Sul e Sudeste é que sustenta o país, enquanto o Nordeste vive dependendo de auxílio emergencial. Então, eu queria lhe ouvir em relação a isso, né? O senhor, como nordestino, como se sente? Se o senhor se sente ofendido com essas declarações? Na verdade, é uma declaração, uma fala extremamente, primeiro, preocupante para um gestor, para um governador de um estado que tem a história que Minas Gerais tem. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a fala do governador não foi à altura do próprio estado. A tradição que Minas Gerais tem na política é uma outra completamente diferente. Pregar o separatismo, pregar essa hegemonia de uma região sobre outra do país, é desconhecer totalmente a necessidade que nós temos de fazer com que esse Brasil cresça de forma única, de forma unida, para que verdadeiramente a gente consiga, ao contrário do que ele disse, é fazer com que as diferenças regionais que foram impostas pelo modelo de desenvolvimento do país, elas possam ser minimizadas, e não o contrário, e não agravar, não acentuar essas diferenças. Infelizmente, a fala demonstrou o desconhecimento do processo de desenvolvimento do país, mostrou desconhecimento sobre o que o Nordeste verdadeiramente produz, do que o Nordeste é hoje. Infelizmente, algumas pessoas têm uma ideia de que o Nordeste é aquele de 50 anos atrás, da seca permanente, das frentes de emergência, e o Nordeste não é mais isso. O Nordeste é uma região que tem um potencial enorme, é um potencial que tem crescido de uma forma extremamente importante na sua infraestrutura. Se você analisar a malha viária do Nordeste, ela é muito maior até do que o Sudeste e Sul, percentualmente em termos de atendimento. Se você fizer uma análise de qualquer item da infraestrutura, você vai perceber que o Nordeste se desenvolveu nesses últimos anos de uma forma muito mais forte. Então, é um desconhecimento, mas obviamente que nós entendemos isso, que ainda é resquício do resultado das eleições do ano passado. O que dá a entender é que o governador Zema tenta marcar uma posição política para que ele possa se credenciar para uma futura disputa política. Mas eu não quero crer, e como já foi constatado, que outros governadores do Sul e Sudeste têm a mesma leitura que ele. Até porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo, deu uma declaração no sentido contrário, vários outros governadores também fizeram esse posicionamento, demonstrando claramente que não é isso, e que a própria Constituição do Consórcio Nordeste, ela não teve esse objetivo de criar disputa entre regiões. Ao contrário, nós, em 2019, nós criamos o Consórcio Nordeste para fazer com que experiências exitosas entre os estados pudessem ser compartilhadas, para que em momentos difíceis nós pudéssemos verdadeiramente unir o país, unir a região em defesa dos interesses aqui dessa região. E eu acho que o maior exemplo do funcionamento do Consórcio Nordeste foi durante a pandemia. Eu tenho certeza e torço realmente para que essa fala seja uma fala isolada de alguém que tem interesses de se projetar politicamente, de tentar agradar um segmento aí da direita, da extrema-direita, mas que isso não representa de forma nenhuma o pensamento dos governadores do Brasil. Governador, isso você está dizendo como, claro, como uma voz de um estadista, né? Como a voz de um governador, de um representante de Estado. Agora, quando a gente fala, talvez num ataque direto, num desrespeito aos nordestinos, você acha que essa fala do Zema traz isso também, essa questão xenofóbica que existe ainda no Brasil? Traz, sim, ela é preconceituosa. Quando você você toma como exemplo uma vaca que produz mais, que produz menos, e você compara isso
você leva essa comparação para um povo, para uma região, você está sendo absolutamente xenofóbico e preconceituoso. Então, é claro que tem essa fala. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui é que nós não poderemos, nem de nossa parte, estimular esse tipo de disputa ou esse tipo de rebate para uma fala desse tipo. Nós temos que mostrar claramente que essa fala do governador, ela é preocupante, mas tem um motivo por trás disso tudo, que na minha leitura está associado ao resultado das eleições, em que o grupo político dele perdeu as eleições no ano passado, e está associado a interesses outros para marcar posição. Fora isso, foi uma fala desnecessária, foi uma fala que não constrói absolutamente nada, nem construiu absolutamente nada nessa fala dele, e que eu tenho certeza que talvez ele repense a sua posição. O senhor acha que esse tipo de fala serve para o Zema jogar para a torcida do bolsonarismo? Eu acho que essa foi a intenção. Essa foi a intenção. Não que tenha havido um legado de Bolsonaro com relação a isso, mas logicamente, existe um grupo de pessoas que pensam dessa forma, que tem o preconceito com relação ao Nordeste. E o que eu acho que a fala dele foi no sentido de agregar, de falar para esse público. Mas eu faço uma leitura hoje, depois de ver tudo que está acontecendo na mídia, nas redes sociais, de que foi um tiro no pé. Ele não conseguiu essa adesão que ele imaginou que fosse ter, fazendo uma fala tão preconceituosa. Eu acho que se ele tentou fazer isso, não foi um bom caminho, não. Ele vai ter que mudar a estratégia. Até porque, né, governador, se a gente fala aí dos herdeiros do bolsonarismo, e quando o Zema é elencado por alguns como capaz de juntar, né, esses eleitores do Bolsonaro, aparentemente, com esse discurso, a gente continua com o Nordeste mais de esquerda do que de direita, não? Os ares democráticos que esse país vive hoje deve-se, evidentemente, à posição política que o Nordeste inteiro teve. Essa é uma realidade, isso é um fato. Quem deu a vitória ao presidente Lula, efetivamente, foi a grande parcela da população nordestina. E isso faz uma diferença muito grande. Isso talvez incomode a outras pessoas. Dizer que a hegemonia política do Brasil está há muitos anos com relação no Nordeste, ela se comparada aos 32 ex-presidentes que tiveram do Sul e Sudeste, não é nada. Então, a discussão, eu continuo dizendo, não é essa. A discussão é que a gente tem que promover a união, e eu sempre digo que, eu não sei quem foi que criou, mas eu dou sempre os parabéns para quem criou a marca do governo federal hoje, que é união e reconstrução. Nunca essa frase foi tão bem aplicada num país. Nós saímos de uma eleição presidencial extremamente divididos. O país saiu dividido. Então, fazer com que esse país retome o conceito de nação una, é através da união. E reconstrução, venhamos e convenhamos, porque todas as políticas públicas, os sistemas de políticas públicas que nós tínhamos no Brasil, estruturadamente, organizado, tudo, foram destruídos e agora está se reconstruindo tudo. Então, esse é o momento que a gente vive hoje nesse país e que continuo a dizer, da mesma forma que nós escrevemos e soltamos uma nota oficial em nome de todos os governadores do Nordeste, foi uma nota, eu diria, educada, uma nota que não desceu a nenhuma vacaria para fazer e usar como exemplo diferenças históricas que tem entre o Sul, Sudeste e Nordeste. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ao contrário. Até porque a marca do consórcio Nordeste, se você olhar, você vai ver que desde 2019, que é lá, o Brasil que cresce unido. Essa é a necessidade, essa é a realidade de um povo.